Bom dia, Daniel. Tudo bom? Rogério está entrando. João Pedro. Nós temos muita coisa para fazer hoje, né? Nossa aula vai até 8h45. Tia Fernanda vai dar um tempinho para poder todo mundo entrar, tá bom? Né? Faltam 4 minutinhos ainda. Peguem aquela folha sobre pronome. Rogério, quer falar alguma coisa? Não? Peguem aquela folha sobre pronome, eu vou compartilhar com vocês, por mais que a gente vai esperar mais um pouquinho ou alguns alunos entrarem, aquela folha sobre pronome, essa aqui, ó. Tia Fernanda vai corrigir com vocês. Todo mundo teve acesso a ela? Sim. Sim, beleza. Então, aqui nós vamos fazer a correção. E aí, se houver alguma dúvida, vocês vão me questionando, tá? E se por um acaso houver mais de uma possibilidade, tia Fernanda vai explicar a vocês essas possibilidades, tudo bem? Certo? Tá faltando ainda 2 minutinhos, então tia Fernanda só deixou a folha aberta aqui. Para quem for entrando, já providenciar essa folha. E depois disso, nós vamos trabalhar a correção das atividades do livro da página 66 até a página 69, né? A correção. Caso não dê tempo corrigir tudo hoje, a gente termina semana que vem, tá bom? Então, por enquanto, eu preciso do livro de vocês e desta folha aí, certo? Pessoal, para que não fique folha avulsa jogada, vocês podem colar no caderno, ou se não, como a tia já tinha dito, para quem está sem impressora, está tendo dificuldade com a impressão, colocar apenas as respostas no caderno. Aí vai lá, por exemplo, atividade impressa sobre pronomes pessoais do caso reto e oblíquo. Número 1, aí coloca só a resposta, que depois, quando a gente retornar, a tia Fernanda imprime e entrega para quem não tiver, tá bom? Certo? Ó, nós só temos 7 participantes. Eu estou um pouquinho preocupada, né? Já está na hora da gente começar. Bom, nós vamos começar. E aí, conforme os colegas de vocês forem entrando, se houver alguma dúvida, a gente vai tirando, tudo bem? Podemos começar? Tem alguém que não encontrou essa folha aí? Tem alguém que não se localizou? Eu não encontrei a folha. Você não encontrou, Daniel? Faz um favor para a tia, então, meu amor. Olha só, abre uma página do caderno e anota as respostas. Depois, quando você encontrar, achou? Cola no caderno de português, amor, que aí você não perde, tá bom? E aí você vai anotando, vamos conferindo as respostas e, havendo algumas dúvidas, nós vamos retirando, tudo bem? Então, vamos lá, hein? Vou começar. Nós estamos com um total agora de 12 participantes, né? Mas não é nem metade da turma ainda. Tem o Daniel, Isabelle, Rogério, Helena, Lara, João Pedro, Sophie, Isadora, eu acho, Gabriel, tá? Vamos lá. Então, na número 1, eu pedi a vocês o seguinte: substitua o termo em destaque por um pronome pessoal do caso reto adequado. Então, pessoal, aqui eu quero o pronome pessoal do caso reto. Helena, bom dia, tá chegando agora, a tia tá pedindo essa folha, tá bom? Então, a tia pediu um pronome pessoal do caso reto. Lembrando que caso reto
é aquele que nós usamos antes da conjugação verbal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, né? No masculino ou no feminino. Então, quando eu falo a professora pediu o caderno de redação para corrigir, a professora é um substantivo masculino, desculpa, um substantivo feminino e no singular. A professora é terceira pessoa. Se é terceira pessoa, qual pronome eu poderia utilizar para substituir a professora? Ela. Ela pediu o caderno. Apenas esse, tá bom? Porque aqui, ó, observem que eu estou pedindo um pronome do caso reto, tá bom? Se houver alguma dúvida, por favor, é só questionar. Combinado? Sim. Observem na letra B. Minha amiga e eu perdemos a primeira aula. Minha amiga e eu. Eu, primeira pessoa. Só que eu não estou sozinha. Somos eu e minha amiga. Então, isso aí se torna o quê? Se torna plural. E aí, nós perdemos a primeira aula. Até aí, tudo bem? Meu colega chorou hoje à tarde. Gente, meu colega, meu, é masculino. Ele. Masculino e singular. Pode falar, Isadora. É ele. Sim, tá aqui, ó. Então, se é masculino e singular, eu vou substituir pelo pronome ele. Ele chorou hoje à tarde. Minha cunhada e a tia dela foram à igreja ontem. Minha cunhada, ela, só que ela não foi sozinha, ela foi com a tia dela, então torna-se plural. Elas foram à igreja, certo? João e Antônio não são mais sócios. João e Antônio, duas pessoas. Eu estou me referindo a duas pessoas, eu estou usando o plural, certo? Não, eles não são mais sócios. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Vamos prosseguir. Já na número 2, eu peço que vocês utilizem o comigo, o me, o nos, não é nós, tá, gente? Não tem acento, é nos. E o mim para completar as frases abaixo. Lembrando que todos esses são pronomes oblíquos, certo? Ela escolheu as flores para. Qual é o pronome adequado nessa oração? Ela escolheu as flores para mim, certo? Observe que está no final de frase e eu disse a vocês que no final de frase o mim ele tem que ser utilizado, ele pode ser utilizado sempre antes de uma vírgula ou próximo a um ponto. Alguém quer dizer alguma coisa? Tia, eu acabei de entrar, tá em alguma página? Desculpa, tia, não tá. Quem é que tá falando? Jadir. Ô, Jadir, desculpa. A tia que é aquela folha avulsa que eu dei no anexo semana passada para poder fazer a correção, lembra? Aquela que veio lá no Alunos Book? Isso, que estava na Alunos Book. Caso, Helena, Jadir, caso vocês não tenham encontrado essa folha, porque eu pedi para vocês colarem no caderno. Caso não tenham encontrado, eu quero que vocês anotem as respostas. O negócio é que eu não imprimi. Pois eu encontrei. Mas você fez a atividade no caderno? Vou fazer. Tá, meu amor, olha só. Então, anota as respostas, porque retornando... É uma atividadezinha para imprimir, que estou lá no notebook. Vamos lá. Vamos lá agora. Então, ela escolheu as flores para mim. Mim aqui é o pronome adequado, certo? Pessoal, tem um aluno falando que está travando. Está travando para todo mundo? Não. Não, tá tudo bem? Então tá. Vamos lá. Ele pretende ir ao supermercado. Ele pretende ir ao supermercado. Qual desses nomes encaixa aqui?
Comigo. Comigo é o único que encaixa. Observe que aqui nós poderíamos ter utilizado, na letra C, 2 pronomes. Então, você foi quem me contou a história certa. Poderia ter usado no singular, contou para mim. Então, eu uso me. Ou poderia ter usado no plural também. Foi você quem nos contou. Contou para nós a história certa. Então, aqui haveria 2 possibilidades. A Fernanda colocou as 2. Na letra D, a mesma coisa. Você preferiu advertir-me ou advertir-nos, em vez de seguir com a acusação? Isso aqui seria a mesma coisa que nós disséssemos. Você preferiu me advertir ou nos advertir, certo? Então, haveria aqui 2 possibilidades. Tudo bem? Oi, tia. Tem uma pergunta. Se demorar muito para voltar às aulas, como é que vai ser o negócio do livro que você ia passar uma atividade? Olha só, vai continuar para quando nós voltarmos, tá? Tá bom. Todo mundo já leu o livro? Tá tudo certo? Eu já. Ô, tia, eu tenho uma pergunta. Você lembra que eu comprei do primeiro e do segundo semestre? Sim, senhora. Eu já posso ler os 2? Claro, pode. O fato de você ler o segundo não vai fazer com que você esqueça a história do primeiro, não, tá bom? Ô, tia, a minha mãe leu também e ela gostou muito. Ai, que bom. Tia Fernanda fica muito feliz. Agora, prosseguindo, que nós temos muita coisa. Daniel, quer falar alguma coisa, meu amor? Não, deixa. Não? Então, vamos lá. Na número 4, eu pedi a vocês para usarem o eu ou o mim, que está lá no livro de vocês e que tia Fernanda explicou semana passada, certo? Então, observe o seguinte. Entregou o presente para eu ou para mim? Observe Para que mim. para aqui é uma preposição e esse mim está no final da frase. Então, eu não poderia usar o para eu. O correto aqui é o para mim. Ó, observe que a tia Fernanda até colocou a explicação. Ele está depois de uma preposição e ele está no final de frase, certo? Ok? Depois, esta fruta é para eu comer. Pessoal, mesmo tendo para aqui, que é uma preposição, observe que comer é verbo. Ele é verbo. Se ele é verbo, eu disse a vocês o seguinte, que antes de verbo, nós não podemos usar o mim. Aí lembra que a tia Fernanda sempre faz uma brincadeira, assim, que quem usa mim antes de verbo é índio? Para mim fazer, mim comer, mim falar? Isso está errado, tá? Então, toda vez que tiver verbo, nós vamos usar o eu. Para eu fazer, para eu comer, para eu perceber, para eu estudar, para eu falar, tá bom? Olha, gente, eu vou falar pela última vez. O 6º ano, toda vez que eu estou conversando com vocês, eu estou dando aula, tá batendo papo no chat, eu não quero. Só quero que vocês utilizem o chat se for para falar comigo, combinado? Tá bom, tia. Obrigada. Ô, tia, agora que começou a travar pra mim, você. Tá deve bom, estar dando então. uma travadinha. Tá. E pra mim também. Se travar muito, vocês me avisem, né? Porque a internet aqui tá boa. Normalmente não tá travando, não. Às vezes pode ser a de vocês, tá bom? Vamos lá. Você nada poderá fazer por mim, infelizmente. Observe que esse por aqui é preposição. E depois do mim, nós temos o quê? Uma vírgula. Então, nós não poderíamos usar o eu, nós temos que usar o mim. De mim depende seu trabalho. Gente, isso daqui é uma coisa muito instintiva. Ou seja, de eu depende seu trabalho? Vocês já sabem que não daria certo, né? Então, observem que a preposição aqui, o de,
então eu preciso usar o mim, eu não posso usar o eu. Agora, tia, também fala. tem como ser seu trabalho depende de mim, não é? Também tem, jogar lá para o final. Tem sim. E aí, a gente aqui na letra E, isto é para eu fazer amanhã cedo. Ou seja, por que é que foi usado o eu mesmo tendo preposição? Porque fazer é verbo. Se fazer é verbo, eu preciso, antes do verbo, usar o eu, nunca o mim, tá bom? Até aí alguma dúvida? Não. Não? Vamos lá, número 5. Identifique com um traço embaixo os pronomes pessoais e classifique-os como reto e oblíquo, certo? Quando for o caso. Então, o mestre calou-se. Aqui, como é a correção, tia Fernanda foi e deu um tracinho. Então, o mestre calou-se era a mesma coisa que eu dissesse, o mestre se calou, certo? Então, esse se aqui, ó, se consigo, ele é um pronome reto ou ele é um pronome oblíquo? Ele vai ser um pronome oblíquo. Eles se alegraram em praticar o bem. E aí, pessoal, se alguém grifou eles, que tia Fernanda até esqueceu, também poderia ser uma possibilidade. Eles seria um pronome reto e o se alegraram seria um pronome oblíquo. Então, eu esqueci de colocar o eles aqui, mas estou colocando agora, ó. Eles poderia ser reto e o se é um pronome oblíquo, certo? Peço-vos que aceiteis minha proposta. Esse peço-vos seria a mesma coisa que eu dissesse assim, peço a vocês, certo? Que aceiteis minha proposta. Então, esse vos aqui é um pronome oblíquo, ok? Vim saber se tu precisas de mim. Eu, tu, ele. Então, tu é um pronome reto. Me, mim, comigo vai ser um pronome oblíquo, ok? Vejo-a sempre na saída do escritório. Lembra que eu disse a vocês o seguinte, que na oralidade a gente tem o hábito de dizer vejo ela na saída do escritório? Sim. Mas o ele, o ela não pode ser usado depois do verbo? Então, vejo-a. Esse a substitui o ela e esse a é um pronome oblíquo de terceira pessoa, tá bom? Licença, tia. Por favor, pode falar. O a pode vir antes ou depois, não é? Porque pode ser a vejo e vejo a. Olha só, Isadora, mais à frente vocês vão conhecer algumas regras para esses pronomes e vocês vão entender que pronome oblíquo não pode começar frase. Então, só poderia ser a vejo se você, por exemplo, colocasse o eu na frente. Eu a Sim, vejo. eu a vi. Tipo, Ou eu a eu vi. a vi, certo? Nunca o a, pronome oblíquo, começando frase. Isso não vai ser, não é possível. Na escrita, tá bom? Uhum. Vamos lá. Depois, na número 6, eu peço a vocês o seguinte. Devemos empregar os pronomes oblíquos lhe ou lhes, certo? Quando eles substituem um substantivo, precedido das preposições a ou para. É o caso de eu usar a ele, para ele, a você ou para você, certo? Que indica o ser a quem se destina a ação. Tudo bem? Sim. Nesse caso, baseado nessa informação que a tia deu, faça a substituição correta das palavras entre aspas. Siga o exemplo. Aí eu coloquei o exemplo aqui para vocês, ó. Enviei à mamãe belas flores. É a mesma coisa que eu dissesse, enviei a ela belas flores. Então, quando eu troco o a mamãe, eu tenho que usar o quê? O lhe.
enviei-lhe belas flores, ok? Vou dizer a papai o que penso sobre o assunto. Vou dizer-lhe, vou dizer a ele. Então, toda vez que eu tiver o a ele, a ela, a você ou a vocês, vocês poderão usar o lhe. Se não for nessas situações, o lhe não poderá ser utilizado, combinado? Então, o lhe significa a ele, a ela, a você. Se for lhes, significa a eles, a elas, a vocês. Certo? Até aí tudo bem? Então, vamos lá. Vou dizer a papai. Observe que a papai é singular. Então, vou dizer-lhe. Tudo bem? Tia, eu poderia colocar vou lhe dizer? Poderia, tá? Dei ao menino um bonito presente. Ao menino é singular, então lhe. Se fosse aos meninos, ficaria como? Se fosse aos meninos, ficaria dei-lhes. Tá bom? Já escrevi a papai pedindo mais dinheiro. Já escrevi lhe. Por que lhe? Escrevi a ele, certo? Se fosse já escrevi aos pais. Escrevi lhes. Tudo bem? Então, quando esse termo for singular, a gente usa lhe. Quando esse termo for plural, a gente usa lhes. Até aí, alguma dúvida? Não. Posso prosseguir para a gente tentar finalizar? Vamos lá. Na número 7, eu digo a vocês o seguinte. Devemos empregar os pronomes oblíquos o, a, os e as quando estiverem substituindo substantivos não precedidos da preposição a, de, para, sobre, outra, certo? Baseado nessa informação, faça a substituição correta das palavras entre aspas. Então, vamos lá. Comprei um tênis. Comprei um tênis seria a mesma coisa que eu dissesse comprei ele. Mas eu disse para vocês que a gente não pode usar o pronome pessoal depois do verbo. A gente utiliza na fala, mas na escrita isso é errado, certo? Então, ficaria comprei o. Examinei o livro. Ficaria como? Examinei o. Quebraste a boneca. Quebraste-a. É a mesma coisa que eu dissesse. Quebraste ela. Só que eu não posso usar o pronome pessoal depois do verbo. Então, eu falo quebraste-a. Leve a boneca para ser consertada. Leve-a para ser consertada. Recebi o presente. Recebi o. Encontrei minha mãe. Encontrei. Caramba! Tia! Encostei. Ele perdeu a mãe? Ele perdeu a mãe. Encontrei minha mãe na praça. Não, ele pode ter ido passear. Ah, entendeu? Ele pode ter ido. Eu só ouvi você falando, encontrei minha mãe. E aí, pessoal, vamos lá. Deixa só eu isso. Aí, depois, encostei minha cabeça no ombro da minha avó. Encostei a. Peguei minha bicicleta no concerto hoje. Peguei a. Eu joguei o lixo fora. Joguei o. Por que é que isso aqui ele é tão importante na nossa vida? Porque esse pronome, ele substitui palavras dentro de um texto. Então, ele vai ajudar muito na construção de um bom texto, eliminando a repetição, tá bom? Vamos a número 8. Analisando as regras da página 62, reforçadas no slide dos pronomes pessoais oblíquos, substitua as formas destacadas pelos pronomes oblíquos correspondentes.
atente-se ao final do verbo. Deixei isso aqui bem claro para vocês, porque é a regra. Então, vamos lá. Todos abraçaram Maria. Eu disse a vocês o seguinte, que toda vez que o verbo termina nesse som de ão, Vai ou na, seja, termina nesse som nasal, eu simplesmente acrescento no, na, nos, nas. nas. Então, Maria é feminino e é singular. Então, todos abraçaram Maria, vai ficar todos abraçaram na. Apenas. Observe que é separado por hífen, tá, gente? Então, todos abraçaram-na. Na, porque é feminino e é singular. Depois, na letra B, eu disse a vocês o seguinte. Fiz as tarefas com muita eficiência. Fiz as tarefas. Eu falei que toda vez que o verbo termina em R, S ou Z, eu retiro o R, S ou Z e acrescento lo, lá, los ou las. Então, fiz as tarefas com muita eficiência, vai ficar filas. A tia soa estranho, né? Soa, mas é a forma correta, tá bom? Então, filas com muita eficiência. Eu estou substituindo o termo as tarefas, beleza? Na letra C, nós fizemos os trabalhos. Observe que fizemos termina em quê? Em S. Eu falei para vocês que toda vez que um verbo termina em R, S ou Z, eu retiro o R, S ou Z e acrescento lo, lá, los ou las. Lembrando que vai depender do termo ao qual eu me refiro. Se o termo é masculino e é plural, então nós fizemos los. Por que los? Porque são os trabalhos. Tudo bem? E na letra D, para finalizar, vamos comprar as coisas o mais rápido possível. Comprar termina em R. Toda vez que eu tenho um verbo que termina em R, S ou Z, eu retiro o R, S ou Z e acrescento lo, lá, los ou las. Então, aqui o termo são as coisas. Então, o certo seria vamos comprá-las. Pessoal, tia Fernanda esqueceu do acento do A aqui, ó. Coloquem ele, por favor, tá? Comprá-las. Vamos comprá-las o mais rápido possível. Pessoal, sobre esse conteúdo, alguma dúvida? Não. Não? Não, todo mundo? Posso prosseguir? Agora, eu quero que vocês peguem. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Eu quero agora que vocês peguem o livro na página 60... Deixa eu te apertar. 65. Livro de língua portuguesa, na página 65. Eu não consegui abrir o livro do professor aqui, mas nós vamos corrigir todos juntos agora. Página 65 a página? 65. Vou dividir com vocês agora. Todo mundo teve acesso aqui? Sim. Pois é, o livro do professor não está abrindo. 65, tia. 65. Tá bom. Tá bom? Deixa eu ver aqui o máximo que eu consigo ampliar, porque, ó, só tá abrindo o livro do A aluno. gente já corrigiu 64? Hã? A gente já corrigiu 64? Agora eu tô lembrando. Já, eu falei até do dele, dela, lembra? Do termo que Lembrei faz já. ambiguidade, Hoje eu lembra? lembro.
Já Eu fizemos. lembrei. Então, vamos lá. Na página 65, nós temos uma charge e que diz o seguinte, né? Tem bem destacado aqui esse FOM. Esse FOM, ele indica o quê, gente? Ele Buzina. indica o barulho de uma buzina. Observe que ele está com letras bem grandes, bem largas. Então, isso quer nos mostrar que foi uma buzina muito extensa, muito alta, certo? Você viu a cara do bebê, tia? Ele tá... Pois é. Aí, agora, nós vamos analisar todo o restante. Aí, quando a gente percebe que esse som aí, que é o barulho da buzina, está muito grande, está muito largo, está com essa exclamação e toma conta de toda a charge, aí a gente começa a observar agora o texto não verbal, que é a imagem. Aí olha os cabelos arrepiados da mulher, olha A expressão facial os dela. olhos. Tia, o bebê tá com uma cara assim, fedeu. Dessa vez não é nem minha fralda. Aí observe que ainda tem um cara enchendo a rua, as calçadas, né, de entulho, e diz o seguinte: que falta de cidadania. Tá vendo que a rua é tão estreita que mal cabe o meu entulho? Ou seja, o cara coloca entulho na rua, a mulher que deveria estar passando sobre a calçada precisa passar na rua e o carro, sem paciência alguma, buzina, assustando a mulher e o bebê. E aí a gente começa a perceber o que é cada um pensando apenas em si mesmo. Ou seja, o motorista está pensando apenas nele, na pressa que ele tem, o cidadão jogando entulho na rua, atrapalhando a vida dos pedestres, está pensando apenas nele, não é isso? E aí essa mulher, na hora que precisa sair da calçada devido aos entulhos, ela vai para a rua, ainda tem uma pessoa buzinando, que só falta passar por cima dela, certo? Então, aqui, no termo FOM, ele foi usado para dar qualidades para as personagens, indicar sentimento ou reproduzir sons. A alternativa correta seria reproduzir sons. O que esse termo representa, gente? Ele representa o quê? O barulho da Buzina. buzina. Então, ele representa o som da buzina de um carro, certo? Depois, note que esse termo foi utilizado de forma bem destacada na charge. O uso desse tipo de destaque sinaliza que o som é mais alto e provoca uma sensação de exagero ou não produz efeitos sobre o leitor? O que é que vocês acham? Na primeira. Ou seja, Sinaliza que o som é mais alto e provoca uma sensação de exagero na charge. Isso, então a afirmativa correta é aqui, na letra C, a afirmativa correta é a primeira. Como eu disse, eles já colocam isso aí de maneira bem exagerada para nos dar essa sensação de que realmente está muito alto. Tem gente falando aqui para eu poder usar o livro do professor, mas eu não estou conseguindo abrir.
Está aparecendo, por exemplo, lá no site do SAS, aparece livro do professor para mim, só que na hora que eu abro, é o do aluno. Tá, gente? Por isso que a gente está passando um perrenguezinho agora, tá? Então, eu vou tentar fazer bem devagarinho, vou tentar ampliar para a gente conseguir, tudo bem? Hein, tia? Ah. Já tentou digitar a resposta? Não, o Rodrigo faz isso. não tentei. Vamos lá, continuando, gente. Continuando. Aqui no livro do SAS, a tia Fernanda não consegue digitar nada, tá? Mas aqui tem como você editar na tela, em vez de desenhar, você pode tentar escrever. Mas do jeito que nós estamos fazendo, tá complicado? Não. Então, vamos prosseguir? Podemos? Vamos lá. Então, na número 10, observe aqui, ó, o termo, imagine que o termo FON não faça parte da charge. Imagine que ele não tivesse dentro da charge. Não ia perceber o quão alto o cara estava buzinando. E nem se ele estava buzinando. Se não tivesse ele, eu não estou falando dele estar menor, estar mais compacto, não. Eu estou falando simplesmente se ele não existisse, gente. Ia dar para saber se o cara estava buzinando. A ausência dele ia fazer o quê? Iria dar a impressão que é a mulher que está errada. Ia prejudicar, na verdade, a compreensão do texto. Ou seja, né, se não tivesse esse FON aí, a gente não ia entender, por exemplo, a impaciência do motorista, né? Não saberia que ele estaria ali buzinando, tentando passar com tanta pressa, não é isso? Então, a falta do FON ia deixar a charge com menos compreensão, certo? Nós não compreenderíamos o sentido dela completamente, tudo bem? Seria Aí, vamos lá. Isso aqui, que está dentro desse quadro azul, vocês já sabem que é importante e que é necessário grifar, certo? Então, termos como FON, eles são conhecidos como onomatopeias. Nós sabemos que a onomatopeia é um recurso fonético. Quando eu falo de recurso fonético, fone, fonético, tudo isso indica o quê? Indica som. Então, esse recurso fonético da língua portuguesa, gente, ele é utilizado para que a gente crie determinadas palavras com o objetivo de reproduzir sons. A tia Fernanda até explicou isso semana passada, quando eu bati na mesa, aí vocês falaram toque-toque. Quando a gente espirra, aí tem o atinho, é isso? Ou seja, são expressões escritas que reproduzem os sons. Tudo bem até aí? Então, nas charges, nas histórias em quadrinhos, nas tirinhas, é um recurso muito utilizado. Eu preciso que vocês grifem tudo isso, por favor, tá bom? Com base na questão 9, responda as perguntas a seguir. Que personagens apresentam expressões faciais? Expressões faciais, gente, é a expressão do rosto e que reforça a ideia transmitida pela onomatopeia. Quais são os personagens que apresentam essas expressões? A mulher, o bebê e o motorista. Isso aí, a mulher, o bebê e o motorista. Muito bem. Aí, vamos lá. Cada um vai expressar uma coisinha diferente. O motorista, nós já dissemos aqui na letra B. Na letra B, o que é que essas expressões indicam?
eu disse a vocês o seguinte, que a do motorista está expressando o quê? Impaciência. Muito bem, impaciência, estresse, pressa, não é isso? Então, a do motorista indica impaciência, estresse, pressa. Enquanto a mãe e o bebê indica o quê? Medo, susto, pavor. Tudo bem até aí? Estão dando conta? Sim. Medo, susto, pavor. Ô, tia, então o homem é impaciência e barra raiva e a mulher e o bebê é medo, susto, pavor? Isso mesmo. Isso mesmo. Pessoal, tem gente falando que está travando. Está travando mesmo? O meu parou de Um travar. pouco. Um Meu tá pouquinho travando, só. né? Olha só, eu tô tentando sempre estar no lugar da casa que a internet pega melhor. Travando sim. Ô tia, tá travando um pouco. Às vezes, Gabriel tá o que travando. pode estar travando também não é só a internet da tia, Tá travando muito, tia. tá? Tá, eu vou tentar melhorar isso agora. Ô Virando a tia, página aí, só um minutinho, por favor. você não tá travando pra mim, mas não. Tia. Pra mim, você não tá Vamos lá. travando, mas quando eles Como falam, eu falo eles... alto. Bora, vamos lá. Pessoal, aí aqui nós vamos começar a falar das interjeições, certo? Quando a gente fala das interjeições, agora tá bem? Tá todo mundo me escutando? Quando a gente fala das interjeições, a gente vai observar determinado diálogo. Vamos lá. E o fogo estava muito alto e a pipoca queimou na panela. Então, vamos fazer mais pipoca. Aí, pessoal, a palavra em destaque, que é esse "i" aqui, ela foi usada para dar qualidade ou para indicar um sentimento ou uma reação? Exatamente, indicar um sentimento ou uma reação do interlocutor, da pessoa com quem nós estamos falando, certo? Aí, quando eu falo, o fogo estava muito alto, a pipoca queimou na panela. Quando eu uso esse "i", o que essa interjeição está expressando na frase? O que vocês colocaram aí, gente? Eu falo, ai, queimou a pipoca todinha. Ou seja, Tristeza. tristeza, decepção, não é isso? Eu falo, poxa, eu ia fazer uma pipoca tão gostosa e a pipoca queimou. A gente fica o quê? Decepcionada, não é isso? Então, tristeza, decepção, tudo bem? Uma coisa, e foi isso quando aconteceu ontem. Eu tava fazendo pipoca e queimou. Pois é. Aí aqui Que vocês já maneco. sabem que esse quadro é extremamente importante. Então, se quiserem, podem passar marca-texto em volta dele. Então, termos como "e" funcionam como interjeições. Essa é uma classe de palavras. O que é mesmo classe de palavras? Nós vimos quais classes de palavras? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, não é isso? Então, interjeição é mais uma dessas que nós estamos aprendendo, tudo bem? Então, Ô, tia, um dia eu errei só uma questão que era de interjeição e eu fiquei com 9,75. Pessoal, ok, vamos lá. Então, essa é uma classe de palavra. Quando a gente fala no verbo, nós não vimos profundamente o verbo ainda não, tá, gente? É porque a gente fala sobre verbo o tempo inteiro. Então, essa é uma classe de palavra
que indica os sentimentos. Isso é extremamente importante que vocês grifem. Indica o sentimento, as emoções, o estado de espírito de seu interlocutor. Na escrita, ela costuma ser seguida pelo sinal de exclamação, pelo ponto de exclamação ou de interrogação. Na fala, a gente reproduz por meio da entonação. Quando eu falo assim, nossa, você tá bonita hoje, hein? Olha só, eu uso esse nossa, eu dou uma entonação. Mas se fosse na escrita, para dar essa mesma sensação, eu ia ter que colocar o quê? O sinal de exclamação, certo? Então, as interjeições, elas são acompanhadas dos pontos de exclamação e de interrogação. Enquanto na fala, a maneira como nós dizemos, né, é que é essencial para expressar essa interjeição que nós usamos na escrita. Além disso, para compreender o efeito de sentido proporcionado pelas interjeições, é fundamental observar o contexto em que elas estão inseridas, ou seja, onde elas aparecem. Por quê? Vamos pensar o psil. Pensem no psil. Ela pode ser usada em duas situações diferentes. Vocês concordam? O psil, ele pode ser usado quando eu quero chamar alguém, não é isso? Ou quando eu chego para vocês. Não é a mesma escrita, só que em situações diferentes. Ô, tia, na verdade, pode ser usado também para pedir silêncio, só que geralmente para pedir silêncio a gente fala chiu, mas também pode ser psiu. Então, a gente tem que analisar o contexto, porque eu posso usar uma mesma interjeição em situações diferentes, tudo bem? Por isso que está falando aqui que analisar o contexto é extremamente importante. E aí, pessoal, olha só, interjeição e vem aqui o quê? Locução interjetiva. Essa locução interjetiva seria o quê? Lembra do adjetivo? Uma palavra que dá característica. Locução adjetiva, quando eu tenho duas ou mais palavras que dão característica, lembram? Então, aqui, locução interjetiva seria quando eu tenho duas ou mais palavrinhas que fazem o papel de quê? Das interjeições. Por exemplo, quando eu falo, meu Deus, eu tô no... O que eu quero dizer com isso? Meu Deus, eu uso duas palavrinhas para expressar o quê? Provavelmente espanto, pavor, não é isso? Surpresa. Então, assim como o adjetivo e as locuções adjetivas, eu tenho também as interjeições e as locuções interjetivas. Tudo bem? Certinho? Aí, na atividade abaixo, pessoal, olha só, são 8h46. Tia Fernanda tem uma outra aula agora, 8h50. Eu preciso, então, encerrar. Até aqui tem alguma dúvida? Não. Eu vou dar, então, eu vou anotar aqui onde é que nós paramos. Na aula da semana que vem, a gente continua essa correção, tira todas as dúvidas de vocês. Deixa eu falar rapidinho, peguem, por favor, a charge lá da página 70. Jade, você cortou o cabelo? Gente, você tá linda! Obrigada. Agora que a tia tá vendo o seu rostinho. Tá linda! Sempre cortar bem curta, ele cortou o máximo que ele conseguiu aqui agora. Eu vou Pessoal, página 70. Então, na página 70, a tia Fernanda pediu uma atividade sobre uma charge
E aí eu quero que vocês prestem muita atenção nessa charge, porque tem uma crítica social muito intensa aí. Essa charge aqui, da página 70, olha só, nós temos uma criança negra, mal vestida, observem os farrapos aqui, sem camisa, de braços cruzados, então dá para ver que ele está emburrado, que ele está triste. E ele tem um pensamento, olha o balão aqui, pelo balão a gente consegue perceber que é um pensamento. E aí ele diz o seguinte: não era exatamente este tipo de carrinho Gravando que eu agora. queria ganhar. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Não era o carrinho que eu queria ganhar. Ou seja, ele estava esperando o quê? Um brinquedo. Ele estava esperando um brinquedo. Mas ele ganhou o quê? Um carrinho de mão. O carrinho de mão remete a quê? Ao trabalho, tá? Ao trabalho infantil. Então, quando eu falo que tem uma crítica social muito forte aí, nós temos que pensar em todo esse contexto. O carrinho de mão, que remete ao trabalho infantil, o fato dessa criança ser negra, o fato dela estar mal vestida, relacionada à pobreza, relacionada à miséria, não é isso? Então, são várias críticas dentro de uma charge. Eu pedi essa atividade a vocês, aí eu gostaria que vocês fizessem com muito carinho, tá bom? Pessoal, beijos, até semana que vem. Fiquem com Deus, tá? Beijo. Tchau, fiquem com Deus.